Olá, seja bem-vinda de volta. Estou aqui para falar sobre um assunto super em alta, marketing político. Mas eu vou fugir do debate, eu vou fugir de todo esse salseiro que está acontecendo aqui na política. Quero te falar sobre uma coisa. Eu quero te falar sobre como alguns fundamentos do marketing político podem e devem ser usados dentro da sua marca pessoal para reforçar o seu posicionamento. Que é isso que a gente quer quando a gente está falando da nossa marca pessoal, certo? Então tem 4 pilares que os políticos utilizam e que são responsáveis por trazer multidões, por gravar posicionamento, por fazer com que você lembre deles por um motivo ou por outro. Então são 4 fundamentos que a gente precisa trazer para dentro da nossa marca pessoal e trabalhar com maestria, tá? Então vou falar do primeiro pilar, anota aí, imagem. A nossa imagem, ela não é apenas algo para nos satisfazer, para a gente olhar no espelho e falar, eu tô bem hoje, eu não tô assim, eu tô assado. Não, a nossa imagem como um todo, a nossa aparência, as nossas vestimentas, elas falam sobre a gente, mas elas também têm o objetivo de se comunicar com o outro. Quando o nosso cliente, a nossa audiência, vai pensar na nossa solução para fechar um negócio com a gente e vai buscar dentro da nossa imagem algo que vá ou inspirá-lo, né? Ou fazer com que ele se sinta muito próximo da gente, se identifique conosco. Os políticos usam isso muito em relação à identificação. Então é muito comum que em época de campanha eles apareçam vestidos mais gente como a gente, né? Para se identificar com o povo, com a grande massa, tá? Ainda que também eles façam questão de aparecer dentro daquilo que seria o dress code, o uniforme do mundo político, que fala muito sobre o arquétipo do governante. Se você quer saber mais sobre arquétipos, você já me deixa sinalizado aqui que eu trago bastante conteúdo sobre isso. Aliás, é um dos assuntos que eu trabalho muito lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vou deixar aqui o link para você me seguir lá também. Então, quando a gente vai trabalhar a nossa imagem dentro da nossa marca pessoal, a gente precisa entender que ela comunica para o outro, que é o nosso cliente, que é a nossa audiência, alguma coisa, né? Então, se a minha imagem comunica alguma coisa, ela tem o poder de aproximar a minha audiência ou repelir a minha audiência, repelir o meu possível cliente. Então eu preciso pensar naquilo que seria sinais de sucesso ou sinais de inspiração, aspiração que a minha audiência, o meu cliente deseja ver em mim antes de fechar um negócio. Vamos partir para um exemplo fora desse mundo da política? Vamos lá. Se você consumir algumas séries lá na Netflix sobre imóveis, corretagem de imóveis e tudo mais, você vai ver que aquela galera que vende imóveis de luxo, eu vou deixar aqui na legenda algumas séries para que vocês acompanhem e vocês consigam entender isso que eu estou falando, que vendem imóveis de alto padrão, alto luxo. O corretor não chega lá, né, de qualquer jeito, a corretora não chega lá de qualquer jeito. Ela chega vestida, né, com uma imagem muito parecida com aquela dos possíveis clientes, né? Então você precisa mimetizar um pouco, né, os sinais parecidos com o seu cliente. Parecidos, né, para gerar uma identificação ou que mostre, né, que você está um passo além, que é quando a gente movimenta por inspiração a nossa audiência, o nosso cliente. Beleza? Então esse foi o pilar número 1. Vamos para o pilar número 2? O pilar número 2 são bandeiras e valores. Os políticos usam isso, né? Adoidado. É muito importante que eles, né, distinguam quais são as bandeiras que eles defendem, quais são os valores que eles defendem. Isso é o que vai permitir com que você se identifique ou não com algum candidato. Só que, na hora que a gente trabalha a nossa marca pessoal, é muito importante que a gente também deixe explícito para a nossa audiência, para os nossos clientes, os nossos valores pessoais, as causas que a gente acredita. A gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, tá? A gente não precisa ficar dando opinião sobre tudo, opinando, né? Agora em época de política, declarar voto, fazer, né, posicionamento, palanque, não é nada disso, tá? Mas dentro do cenário de coisas que se conversem ali dentro com o seu escopo, é muito importante que você defina ali quais são os valores e você deixe claro para a sua audiência, para o seu cliente. Especialmente numa época
onde as vendas sociais elas existem, né? A gente trabalha numa rede social, né? Com a nossa marca pessoal, a gente está vendendo alguma solução, a gente está vendendo a aproximação, né? A jornada até a conquista de um desejo. As pessoas elas não se relacionam só pelas coisas que elas querem ter, mas elas vão se relacionar com a gente, né, mais ou menos, de acordo com o grau de identificação também que a gente tem, né, que a gente vai representar para essas pessoas. Então, muitas vezes, entre um player A e um player B, esse possível cliente, essa sua audiência, pode optar por um ou por outro de acordo com o que aqueles players acreditam, né, sobre o que eles estão falando sobre o mercado, sobre valores pessoais. Então é muito importante que você consiga definir aí o que vai ser interessante para você trazer para dentro da sua marca pessoal. Os políticos fazem isso, é requisitado, é muito importante e é uma coisa que você também precisa dar atenção aqui quando fala da sua marca pessoal, ok? Vamos lá. Terceiro pilar que a gente vai falar é do inimigo em comum ou da causa em comum, tá? Todo político, além de ter um valor e uma bandeira, eles lutam contra alguma coisa, né? E é esse inimigo em comum que geralmente cria o atrito, cria a fricção necessária para gerar a movimentação ao redor daquele candidato. Quando a gente começa, né, a trabalhar aqui na rede social e tudo mais, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade, né, em colocar para fora tudo aquilo que a gente acredita, aquelas ideias que a gente tem que são contra o senso comum, que pode gerar algum tipo de buzz ou de atrito. Mas a partir do momento que a gente entende que é justamente isso que vai permitir criar um movimento ao redor da gente, vai atrair pessoas que se assemelham, que acreditam naquilo, que aquela mensagem trouxe ali, né, um cheirinho novo e vai repelir da mesma forma pessoas que não acreditam naquilo, que são totalmente contrárias. É importante que a gente saiba quem é o nosso inimigo em comum e que a gente se acostume a se levantar contra, tá? A gente vive numa época, numa era onde o marketing de comunidades, ele existe, ele é real, e toda comunidade precisa ter uma liderança, uma voz de liderança que é que vai criar o movimento dentro da sua galera. Então, se você tem uma voz aqui na internet, você é líder, né, da sua própria comunidade, você precisa expor para eles, né, para a sua comunidade, o que é que você acredita e no que você está lutando contra, chamando essa galera junto de você, para espalhar essa sua mensagem, né, para criar esse movimento. Os políticos fazem isso muito bem, né, sempre ali trabalhando nesse contraponto, bandeiras, valores e o inimigo, a causa em comum, ok? A causa em comum, ela tem um poder inflamatório, de paixão, né? As pessoas se movimentam muito mais para falar mal do que para falar bem, certo? Então use isso com sabedoria a seu favor dentro da sua marca pessoal. O quarto pilar, que é um pilar também que você precisa estar muito atenta, muito ligada a isso. E os políticos, claro, né, estão muito interessados, uns vão usar mais, outros menos, e é por isso que dá tanta briga, é a exposição. É por isso que tem briga aí por conta de fundo eleitoral, certo? Porque tá todo mundo querendo mais tempo de tela, mais exposição. Porque se você não é visto, você não é lembrado, né? É claro que a gente vai trabalhar com estratégia para ser vista de maneira assertiva, para reforçar nosso posicionamento. Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa de espaço. E a gente sabe que hoje, né, dentro das redes sociais, talvez seja mais difícil a gente conseguir esse espaço orgânico. Tem gente que tem um super alcance orgânico, e aí quanto mais você bater aí na questão das suas inimigos em comum, né, esse grande inimigo, muitas vezes você consegue criar essa movimentação que eu falei lá no outro pilar, e geralmente você tem um espalhamento da sua mensagem de maneira orgânica mais fácil. Mas não é a única forma, né? Não é só bater no inimigo em comum, né? Não é só criar esse tipo de atrito. Vamos buscar outras formas de ter a nossa mensagem, a nossa imagem sendo espalhada? Então você pode utilizar
os canais e as ferramentas que mais têm saída, tá? Dentro de uma plataforma, por exemplo, o Instagram, ele incentiva muito que os criadores usem o Reels. Então, talvez seja uma alternativa para você ter mais exposição de maneira orgânica. Utilizar estratégias multicanal. Então, a minha conta principal, a maior parte do meu conteúdo está lá no Instagram, que eu já te convidei para me seguir lá. Se você não segue, ó, fica aqui o convite novamente. Mas, além disso, você está me consumindo aqui. Eu tenho uma estratégia aqui para dentro do Instagram, eu tenho uma estratégia dentro do Pinterest. Então, a gente ir ocupando outros espaços, tentando alcançar outras pessoas que consomem os assuntos em locais diferentes, com profundidades diferentes, certo? E lembrando sempre, quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem condições, investir também no tráfego pago pode ser uma alternativa muito interessante para você aumentar esse canhão da exposição, né? Os políticos usam isso muito bem, então eles fazem financiamento de campanha, né? Tem toda a briga lá pelo fundo eleitoral, pelo tempo de tela na televisão, no horário político. Então, eu trouxe para que você pense nisso, né? Na forma como é que você está trabalhando aí a sua exposição, certo? Para que você alcance aí mais possíveis clientes, alcance, né, mais audiência que se qualifique para virar seu cliente lá no futuro. Gostou disso? Deixa aqui no comentário as suas impressões, se você gostou, se você quer mais vídeos assim, se você quer que eu fale mais sobre arquétipos aqui, que é o meu assunto principal lá no Instagram, marca pessoal e arquétipos, beleza? Vai ser um prazer ter você junto de mim aqui nessas redes todas e beijo, até a próxima!